Bom, vamos lá. Eu acho, dando a minha opinião, eu acredito assim que os dois lados estão errados. Eu não acredito que há pessoas certas aqui nessa situação. Especificamente, é claro que há um lado mais errado do que o outro, porque embora eu não concorde de nenhuma forma com esse tipo de conteúdo, com a produção desse conteúdo, não incentivo ninguém a fazer esse tipo de coisa, eu sei que é errado também essas pessoas que exploram as pessoas que já estão fazendo esse conteúdo. Então é como se você sabe que aquilo ali não faz bem pra ninguém, aquilo ali é errado e eu vou lá e roubo aquilo. Então não é porque eu roubei uma coisa errada que o que eu fiz deixou de ser menos errado ainda. Então as pessoas precisam aprender a fazer essa separação e a gente tem que fazer isso aqui. Então eu sei que tem gente que acha que postar isso tudo no OnlyFans não tem nenhum problema, e tem pessoas que vão alegar de como garotas de programa estão mais seguras lá e toda essa coisa. Porém, eu estou partindo de um ponto em que eu desconsidero tudo isso e eu acredito que tudo isso seja moralmente errado. Até hoje, vocês podem ver aqui no canal que eu nunca fiz nenhuma publicidade. E eu já recebi propostas para publicidade e eu nunca fechei nenhuma, porque todas as ofertas que eu recebi eram ofertas que de alguma forma feriam os limites de até onde eu achava que aquilo poderia ser certo, que aquele produto faria sentido, tanto com o que eu poderia anunciar aqui para vocês, ou então com os meus próprios valores. A gente recebeu recentemente uma oferta aparentemente muito interessante, que ela teria uma conexão inclusive muito grande aqui com o canal. Porém, quando a gente sentou para refletir, inicialmente a primeira conversa que eu tive aqui com a minha irmã, a gente viu que, olha, realmente isso se choca com muito do que eu acredito. Então eu tive que abrir mão. E as propostas comerciais, elas são feitas de escolhas, então tem pessoas que escolhem mediante aquilo que elas acreditam e tem pessoas que renegam mediante aquilo que elas também acreditam, que foi o meu caso. Pode ser que em algum momento vá aparecer, né? Eu espero apareça alguma coisa legal, alguma coisa que faça sentido comigo, alguma coisa que não fira os meus valores, mas até esse momento nada apareceu. E eu sei que muitas vezes é tentador, e muita gente é atraída para um mercado mais fácil, e existem vários tipos de mercados, e nós não estamos falando apenas do OnlyFans, que eu já vou focar aqui na minha análise, mas existem muitas coisas que são tentadoras porque elas propõem muito, aparentemente haverá um retorno muito grande, mas sempre é um preço. A gente costuma ver que os artistas, eles pagam esse preço o tempo todo, eles transgridem os limites morais. A gente vê que a indústria da música é altamente sexualizada porque ela atrai mais pessoas, atrai mais ouvintes, fãs. Então há uma mudança muito drástica de carreiras. Eu mesmo peguei um caso, eu comecei o ano passado, eu tinha começado a trabalhar no roteiro para cobrir aqui a questão da Britney Spears, da tutela. Isso foi antes da tutela dela ser derrubada de forma definitiva. E eu tinha começado a fazer o roteiro, inclusive eu gastei muitos dias fazendo isso. Eu parei no meio do caminho porque eu optei por preferenciar os casos criminais na época, a série Na Mira, a gente estava começando. Só para vocês terem uma noção, o canal não era nem monetizado ainda nessa época, a gente tinha nem 1000 inscritos. E quando eu estava no roteiro da Britney, para cobrir tudo que aconteceu com ela, mostrar o ponto que chegou a tutela e a trajetória inteira, eu lembro que a carreira dela era muito vaga, era muito nula, para se dizer. Ela não tinha público, ela não tinha muita gente que a conhecia. Basicamente, ela não tinha uma base sólida. Ela era mais alguém tentando acertar nessa indústria. E aí as coisas para ela mudaram radicalmente, da água pro vinho, quando ela gravou um clipe altamente sedutor, explícito, letras assim chamativas, né, já desse ponto, e com umas roupas muito, mas muito sedutoras. Estou contendo aqui as minhas palavras, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E a partir daí as coisas começaram a mudar para ela e, é claro, para a família, que começou a faturar muito. Analisando vários outros cantores, né, principalmente o mercado feminino, várias começaram a explodir depois que simplesmente mudaram as suas roupas. Começaram a se cobrir menos e por aí vai.
Então, infelizmente, você percebe que há um mercado na sexualização muito grande, que isso mexe com a cabeça das pessoas. E é triste, né, quando você compara, a pessoa tenta da forma mais pura possível, e de repente ela precisa abrir mão de tudo aquilo porque ela vê que isso não atrai as pessoas, que isso não faz sentido com as pessoas, que as pessoas de alguma forma não vão se sentir atraídas por aquela música, por aquele vídeo, por aquela capa. Hoje em dia as capas dos filmes, né? Gente, tem umas capas de filmes aí que são altamente absurdas. Você fala, isso é permitido? Isso tá num cinema? Uma coisa explícita dessa? Mas o quê? Porque precisa cada vez mais chamar a atenção das pessoas. E chamar a atenção das pessoas, lidar com essa concorrência, quando você se depara que a gente tem um mercado que super se expandiu por causa das redes sociais. Então as pessoas elas têm a chance de poder vender seus produtos de uma forma que elas jamais poderiam anteriormente. Quando alguém queria fazer uma divulgação, divulgar seu produto, publicidade e propaganda, as pessoas tinham que recorrer, os empresários, as empresas, precisavam chegar até as portas das emissoras de televisão. Algo que para um médio empresário, para um empresário de pequeno porte, para alguém que estava começando agora, era completamente inviável, porque ele não tinha esses recursos financeiros para bancar um comercial de 30 segundos, de 1 minuto. Hoje, com as redes sociais, isso mudou muito e mudou para melhor. As pessoas não ficam mais refém, até porque a propaganda na televisão ela era uma coisa muito significativa. Você tinha em mente aquele produto porque você via passando ali. Hoje a gente conhece muitos e muitos produtos, a gente ouve falar de outras empresas porque não estamos mais à mercê da televisão. E essa mudança toda, esse giro no mercado, também apontou para esse lado em específico, que agora está cada vez mais intensivo. Se você olhar vários Instagrams por aí, pessoas que tinham um perfil normal, de repente começaram a ganhar seguidores quando diminuíram as roupas. E infelizmente, tem gente que gosta de fazer isso, e tem gente que não gosta, mas se sente obrigada, porque às vezes a pessoa para e pensa, bom, é o meu único jeito, é a minha única saída, é a única porta, é ter que passar por essa porta. Acontece que essa porta, ela é uma porta que vai te levar cada vez mais para caminhos obscuros, para sensualidade, para explorar o seu próprio corpo, vendendo o corpo, seja de forma íntima ou de forma visual. E é aqui que a gente entra, nesse mercado da exploração. Porque ao contrário da caligrafia, a impressão pode transmitir perfeição repetível, por definição. Ele captura uma instância no tempo que não pode acontecer novamente. Então, quando vemos uma foto lindamente composta, uma das razões pelas quais ela nos atrai é por causa dessa narrativa embutida que vive entre as cores e sombras e a disposição dos assuntos. Em vez de operar no nível da razão, como um livro didático, uma imagem opera no nível da emoção. Essa emoção pode ser a felicidade, se vemos algo engraçado, ou pode ser tristeza, quando vemos alguém sendo agredido, por exemplo. E é verdade que uma imagem vale 1000 palavras, quando essas palavras contam uma história. Mas pode ser até mais correto dizer que uma imagem vale 1000 emoções. Porque o que acontece quando o homem ou uma mulher vê uma imagem de conteúdo adulto? Certamente há um enorme elemento de luxúria, excitação e por aí vai. E o tratamento de uma mulher, né, no caso, que está nessas fotografias, como se ela fosse um objeto, não uma pessoa real, é constante. As possíveis desvantagens de ver um material completamente explícito incluem impacto pessoal, produtividade reduzida e exploração de homens e mulheres que trabalham nessa indústria. Há também, é claro, muita desvantagem no uso desse material entre casais comprometidos, cujas expectativas e autoconfiança podem ser prejudicadas pelo que eles estão vendo. O desejo de usar esse conteúdo está frequentemente ligado a sentimentos de luxúria, não de amor. Especialmente quando esse tipo de conteúdo é visto sozinho, como normalmente é, para pessoas que são reservadas sobre seu hábito de visualização.
Então esse material adulto ele pode ter um impacto significativamente negativo na profundidade e no apego do relacionamento. Estamos falando que a longo prazo esses indivíduos eles tendem a ficar frios ou perderem a sensibilidade em algumas áreas. Mark Butler investigou a ligação entre o uso desse material e a solidão. E ele adotou uma definição baseada em pesquisas de solidão como uma emoção que sinalizava necessidades insatisfeitas de proximidade, de amor, segurança devido à indisponibilidade do apego. Então, basicamente, se identificou um reconhecimento de que a solidão surge da falta de relacionamentos significativos, particularmente relacionamentos de apego, e que, consequentemente, o comportamento que rompe os relacionamentos de apego pode tornar a pessoa vulnerável a sentimentos de solidão. As pessoas que consomem esse material são mais propensas a experimentar solidão. E as pessoas solitárias são as mais propensas a assistirem esse material. Para explicar essa associação, muitos especialistas observam que assistir esse tipo de conteúdo pode criar solidão como consequência do sofrimento do relacionamento e da ruptura do apego, que pode causar separação e distanciamento emocional dentro de um contexto de um casal. Só que do ângulo emocional as coisas são muito profundas, porque talvez a razão pelo qual o indivíduo se veja voltando continuamente a esse tipo de material tem algo conectado com limites que transcendem a luxúria. Talvez alguma dor profunda na vida desse indivíduo que muitas vezes prefere não abordar essa dor. E é muito interessante porque, no geral, a imagem, esses vídeos, essas fotos, esse material, eles não apenas elevam a luxúria normal a qual o indivíduo está buscando, mas essas imagens como um todo têm o poder de se conectar com a dor emocional através da história incorporada na imagem. E essa imagem acalma a dor do indivíduo, permitindo que ele adie esse problema para o outro dia. E há também outros contextos muito significativos. Essas imagens têm o poder de se conectar às partes mais profundas da alma de um indivíduo, através da intensidade da história, daquilo que ele está assistindo. Então, muitas vezes, é necessária uma reflexão para que haja um processo para alguém que está enfrentando um vício e que não consegue parar. É importante se analisar o que você está buscando em um site como esse. Eu nunca tinha ouvido falar do OnlyFans até outro dia, até especificamente pegar essa pesquisa, esse caso. E talvez muitos aqui nunca tenham ouvido falar, talvez alguém aqui conheça, já foi assinante ou é assinante. E eu acho que o mais legal na reflexão que você pode promover em um diálogo consigo mesmo é tentar identificar que, ao invés de se conectar com as histórias das pessoas que aparecem na tela, talvez você poderia tentar reconectar sua história de vida em uma outra coisa, em uma outra base, em uma outra estrutura. Algo que vai te dar forças para identificar a sua dor e fazer o que você puder para curá-la. Porque muitas vezes o que as pessoas menos se dão conta é que as histórias de vida que conectam os indivíduos a tudo, seja uma celebridade ou então a um material como esse, pode ser também não apenas a dor da derrota, da humilhação, da vergonha, do sofrimento, mas também a dor de um triunfo. Alguma coisa que você conquistou e você se arrepende. Algo que você gerou, que você alcançou e que isso gerou perdas e perdas e perdas na sua vida mais tarde. Quantas coisas, quantas pessoas alcançaram e chegaram a algum lugar e que se arrependem amargamente de terem exercido essa conquista. Talvez você aí do outro lado, você tem uma dor de algo que você conquistou e que você se arrepende. Eu não sei o que é, eu não sei o que foi, eu não sei o que isso te causou, mas eu acho
que, independente do ponto em que você chegou, a dor da vergonha e a dor do triunfo podem causar a mesma sensação. E a diferença nesse momento entre uma e outra é que as vítimas têm o poder de buscar uma mudança e de pedir ajuda para curar o que quer que seja, o que foi ligado às consequências do que alguém fez com você ou das suas próprias escolhas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não se lembre que amanhã teremos a última parte. Eu vou focar em uma história de uma agência monstruosa que vocês vão ficar assim, perplexos com o que vão ouvir. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram, o envio acontece por todo o Brasil e para quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. O livro vai autografado se você quiser, você ganha marcadores exclusivos e um pôster também. Então você pode me seguir no Instagram, Gustavo Bueno Psicanalista, eu tenho um canal de cortes, as análises dos episódios aqui são recortados, são postados por lá, então tem muito conteúdo, muita coisa legal, bacana, pode ter certeza que você vai gostar também. E é claro, tem um canal, um grupo no Telegram, onde eu envio áudios, a gente conversa, comenta, tem muita coisa legal por lá, informações, bastidores que não dá pra trazer por aqui, mas aparecem por lá. A gente se vê no episódio de amanhã e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Alguns pais se destacam pela coragem, pela ousadia, pelo amor que dão a seus filhos. E histórias inacreditáveis inspiram pessoas ao redor do mundo todos os dias. Mas esse caso aqui é diferente. São monstros. Pais diabólicos. Uma das piores histórias que você vai ouvir vai ser exibido no dia 7. O Escape da Casa do Terror.